Agora sim, meus amigos, muito bem-vindos a mais uma live terapia. Opa, minha câmera até caiu aqui de emoção. Mais uma live terapia número 29. Momento aqui que eu trago questões que já foram trabalhadas aqui dentro da minha experiência como psicólogo e trago aqui para que a gente possa trabalhar também aqui durante uma live de forma obviamente mais resumida, mas que vocês também possam aprender e aplicar na vida de vocês. Tema de hoje, o desejo de mudança e as boas escolhas, certo? Todo mundo já teve esse desejo de mudança, ou ainda tem, e é algo normal. A gente deseja mudar, certo? Oi, Paula, tudo bem? Bem-vinda. A gente deseja mudar. Ó, o Clóvis está aqui no YouTube. E aí, Clóvis, beleza? Muito bem-vindo. Então, é normal, a gente, em algum momento, ou em vários momentos, ou quase em todos os momentos, a gente deseja mudar. Às vezes mudar muita coisa, às vezes mudar pequenas coisas, detalhes, enfim. Temos, naturalmente, esse desejo de mudança. Porém, a gente precisa organizar esse desejo de mudança. Por quê? Porque a gente não pode viver uma vida de mudar por mudar, certo? Tá mudando por quê? Ah, não sei, tô só mudando aqui. Não, não pode acontecer dessa forma. Mudar por mudar não faz sentido. Ah, mas eu sou então uma metamorfose ambulante, Rafael? Não. Porque de alguma maneira, apesar das mudanças, algo em nós se conserva, certo? É só você olhar uma foto sua quando criança, você vai ver que tem muita mudança de quando você tinha 3 anos para hoje, que você tem 20, você tem 30, você tem 40. Porém, quando você olha para aquela foto, de alguma maneira tem algo que permanece naquela criança com 3 anos e você hoje, certo? Então, não podemos cair nessa narrativa, que é até um problema de linguagem até, né? Que é um empobrecimento dessa linguagem, que traz essa ideia que não, eu sou uma metamorfose ambulante e tudo mais. E no final das contas, esse termo, né, eu sou metamorfose ambulante, meio que é uma autojustificativa para algumas mudanças que não deveriam acontecer. Então, em vez de eu reconhecer muitas das vezes o meu próprio erro, né, minha própria dificuldade, eu uso a desculpa, não, mas eu sou uma metamorfose ambulante. Então, né, não tem que mudar e tal, né? Ismênia está aqui no YouTube também, muito bem-vinda, boa tarde. Então, temos que fugir dessa ideia de que a gente tem que justificar os nossos erros. Se erro é erro, se arrependa, corrija o que for possível e tudo mais. Certo? Mas, vamos lá. Então, queremos mudar. Temos o desejo de mudança. Só que, e aí, Flávia, tudo bem? Beleza, a Flávia falou que está melhor ali no YouTube, então ótimo. Então fique aí no YouTube. Então, temos o desejo de mudança. Só que desejar mudar é fácil. Eu desejo mudar. Eu quero fazer as coisas de uma forma diferente. Eu desejo. Ok. Está no campo ali do pensamento, está no campo, né, de uma via imaginativa. Isso é fácil. Isso aí qualquer um consegue fazer. Certo? Então, não podemos ficar num só desejar. Somente desejar não leva ninguém a lugar nenhum. Ah, mas eu desejo tantas coisas boas, mas eu não fiz nada. Eu não lutei, não corri atrás, não batalhei por algo, não consegui conquistar, certo? Ou quando tem aquela dinâmica, né? Eu desejo realmente tudo de bom aí para você, hein? Você quem é meu filho, eu desejo tudo de bom para ele. E o que eu faço para levar algo de bom para ele? Desejar vira, como eu falei, uma narrativa que esconde, no final das contas, algumas fugas de responsabilidade, certo? Então, não pode só ficar numa dinâmica de puramente desejar. Vamos conservar bons desejos, mas sem uma vida prática, a coisa não flui, a coisa não roda direito, ok? Então,
Aí está um ponto fundamental da gente compreender, tá? Ou seja, traduzindo em miúdos aqui para vocês, pensamento sem ação de nada serve, ok? Pensamento sem ação de nada serve. Aqui cabe uma reflexão para todos nós. E aí, você não está pensando muito? Não está tendo aí muito pensamento e pouca ação? Aí a pessoa pode falar assim, mas eu tenho medo de errar. Por isso que eu só penso. Então, se você tem medo de errar e você só pensa, você está errando. Você já está errando. Porque você está só pensando. E a vida saudável é uma vida que está em ação. Em ação, em direção às boas escolhas. Então, se eu fico só pensando e não saio do pensamento porque eu tenho medo de escolher errado, eu já estou miseravelmente falhando. Ok? Então, aí é um ponto importante. Vocês que gostam da minha live terapia, o conteúdo falado aqui pode abrir um mar de possibilidades para vocês. Mas sem ação, nada. Foi inútil. É estéril. Ok? Ó, a Stephanie botou aqui. O desejo pela mudança sem atitude pode levar a pessoa a se frustrar? Sim, pode levar a pessoa a se frustrar, Stephanie. Pode levar a pessoa, isso acontece bastante, inclusive, pode levar a pessoa a uma inveja. A inveja de quem está fazendo. Então, putz, eu queria ter. Vamos pensar num aspecto material, né? Eu queria ter o carro X. Tenho um grande desejo por esse carro. Eu quero ter aquele carro. Eu desejo. Mas eu não faço nada. Eu não trabalho. Eu não junto dinheiro. Eu não faço nada. E aí o meu vizinho comprou o carro. Parecido, ou o mesmo carro, né, o mesmo modelo. E aí, em vez de eu me mexer, eu prefiro ficar ali olhando e falando assim, olha só. Ele tem aqui. Certo? Então, essa falta de ação é como se. Vamos colocar numa frase bonitinha aqui para nós, né? Para as frases bonitinhas da live. Que é o seguinte: pensamento sem ação é território dos vícios. Ó, anota que essa frase é boa, hein? Inclusive, vou anotar essa frase, vai que vira texto para a semana que vem. Vou botar aqui, ó. Território dos vícios. Ok? Anotei aqui mesmo, hein? Então, semana que vem pode ser que tenha um texto com esse título aí. Então, quem estava na live, quero que comente lá, tá? Quando o texto sair. Mas, enfim, voltando. Então, é necessário ter essa movimentação. Ok? Eu preciso me movimentar necessariamente. Então, como eu falei, eu posso assistir a live do Rafael, e essa live do Rafael acabar trazendo um mar de possibilidades para mim, que eu nunca tinha pensado antes. Né? Só abrindo um parênteses aqui. O Domi Germán, que eu não sei o seu nome, não lembro, mas você tem falado comigo esses dias, falou, já pensei muito e acabei me enganando. Quando percebi foi o baque. Claro, ficou ali, né? A Carolina Sobral, que é das antigas aqui, Carolina, eu lembro de você. É verdade, me vi invejosa e frustrada, justamente porque tudo fica no campo das ideias. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Então mesmo que você tenha assistido aqui uma live minha e falou, cara, essa live, Rafael, me deu um mar de possibilidades. Mas a gente tem que entender o seguinte, potencialmente, nós temos potencial para várias coisas. Eu não preciso de uma live para isso. Naturalmente, eu tenho potencial para ser muita coisa. Vocês têm potencial para ser várias coisas. Nós temos potenciais para escolher várias escolhas. Nós temos potencial, nós temos muita potência, certo? Só que, se eu fico só nas potências e não vou pro ato, aí, meu amigo, não tem boa escolha, não tem desenvolvimento, não tem nada. Carolina não colocou ali. Acho que a gente também fica ansioso. Fica, Carolina. Por quê? Porque, de uma certa forma, não há escolha boa, não há desenvolvimento. Só há aquele pensamento que começa a ficar acelerado. E aí você começa a ver distância daquilo que você quer alcançar, daquele desejo que você tem. Vai ficando tudo muito longe. E você vai começar a querer ter uma pressa para alcançar. Enfim, vai gerando uma angústia aí gigantesca com essa forma equivocada, né, de lidar. Então,
eu quero chegar no seguinte ponto, meus amigos. Temos potência. Ok? Temos potência. É natural. Não preciso, como eu falei, a live pode ajudar você ver um monte de possibilidades. Claro, acho ótimo. Fico feliz da minha live conseguir contribuir em algum grau para vocês. Mas temos potência independente de qualquer live. Só que eu tenho que transformar aquela potência em ato. Certo? Vamos dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, tá? Caso não tenha entendido. Eu quero fazer gelo. O que eu preciso fazer para ter gelo em casa? Eu vou pegar a, eu vou pegar necessariamente aquela forma de gelo, certo? Eu pego a forma de gelo, eu vou colocar água, e essa água que está ali na forma de gelo, ela tem um potencial para virar gelo, ok? Aquela água ela não tá gelo ainda, só tá água ali líquida. Mas ela tem um potencial para virar gelo. Eu coloco ela na forminha, levo no meu freezer, coloco dentro do freezer, ela fica gelo em ato, certo? Mas se eu quiser pegar aquela água e eu preciso de água fervendo para o meu café, vamos dar esse exemplo. Então, aquela água que está numa temperatura natural ali, eu pego, vou colocar dentro de uma leiteira, vou acender o meu fogão que vai esquentar a água e ela vai esquentar. Então, ela tem potencial também para ficar quente. Mas quando eu acendo o fogo embaixo dela, ela esquenta, ela está quente em ato. Então é esse o movimento que eu quero que vocês façam. Se eu tenho uma dinâmica onde eu tenho potencial para as coisas, eu tenho que transformar isso em ato. E aí vem uma pergunta do Vini aqui, que fala, e como fica a ordem destas coisas, hein? A ordem dessas coisas, primeiro começa pelo seu bendito dever. Qual é o seu dever, hein, meu amigo? Qual é o dever que você tem que fazer? Uma das grandes coisas que chegam até mim são pessoas tão confusas do próprio dever e esquece que o próprio dever tem muito dele na própria dinâmica básica da vida. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei qual é o meu dever, porque eles colocam o dever como se fosse algo que Deus vai descer com toda a milícia celeste, vai falar, Senhor fulano, o seu dever agora é isso, isso, isso. Isso que eu estou falando substitui claramente para a vocação também. O cara ele quer viver, ele quer achar a vocação dele, mas é só assim. Deus tem que descer e fazer um milagre para ele. Então, o dever, ele está ali, no cotidiano, no ordinário. Só que por que as pessoas ficam muitas das vezes confusas do que fazer no próprio dever? Porque elas não querem, no fundo, fazer o próprio dever. Elas querem um milagre. Então elas desejam um milagre, elas desejam o extraordinário e abandonam o ordinário. Se abandona o ordinário, não vai ter extraordinário, pode ter certeza. Então, temos que levar essa possibilidade de vida saudável através do caminho que vai me levar para o ato de uma vida saudável. Ok? E o ato de uma vida saudável está relacionado às boas escolhas. Certo? Então, o meu desejo, que vamos colocar aqui como possibilidade, vai transformar-se em ato na medida que eu faço boas escolhas. Certo? Claro que eu estou trazendo aqui, eu acho que todo mundo entendeu desde o princípio, e quando eu falo de desejo aqui, eu estou falando de bons desejos. Claro. Rafael, mas os maus desejos? Não pode acontecer isso nos maus desejos também? Pode acabar acontecendo. Para quem acaba sendo dominado por um mau desejo, o que acontece? Qual é a dinâmica do vício, meu amigo? Está na minha cabeça, eu fico pensando nele até que ele sai do potencial e vira ato. Eu escolho uma escolha ruim. E aí é óbvio. A coisa vai piorando, né? Então, temos que transformar a nossa vida saudável em ato. A possibilidade de vida saudável em ato. Para isso é necessário se ordenar, obviamente. Eu não vou aqui repetir algumas coisas que eu falei em live terapias anteriores, da inteligência no topo, de saber lidar com o próprio sofrimento, o próprio incômodo, muitas das vezes, de fazer o bem. Tudo isso você vai poder acompanhar nas outras live terapias que estão aqui
no meu Instagram e também no meu canal no YouTube. Afinal de contas, essa é a 29ª live terapia, né? Então, o desejo de mudança, que é o que a gente está querendo chegar aqui. Eu não estou no meu lugar, eu preciso evoluir, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, certo? O meu desejo de mudança só vai fazer sentido na medida que eu faço as boas escolhas, certo? E essas boas escolhas, ela não é autocentrada, por mais que eu possa ser o que vai mais se beneficiar dessa boa escolha, mas ela não é autocentrada, certo? Então, quando eu falo que ela não é autocentrada, é porque ela enxerga o todo, ela se encaixa no todo, ok? Então, quando eu falo assim, Rafael, mas como eu arrumar a minha cama não é autocentrado? Meu amigo, você arrumar a tua cama não é autocentrado porque você economiza um esforço da tua mãe, se é ela que arruma a tua cama. Então você arruma e você deixa ela mais folgada nesse sentido, certo? Ah, mas na minha casa tem a moça que arruma a cama. Então aí você deixa ela mais folgada para ela fixar lá em outra coisa. A cama você arruma, certo? Então, esse desejo de mudança, que é uma possibilidade, todo mundo tem uma possibilidade de mudar, ele precisa estar no ato. Então, vem aqui uma outra perguntinha para vocês. O que vocês estão fazendo para mudar? Hum? Quais são, vou botar um só, mas quais são os atos que vocês estão fazendo para mudar? Já que vocês entenderam que vocês precisam mudar. Qual é então o ato ou os atos que vocês estão fazendo? Lembra, para quem é aqui das antigas, já assiste as minhas lives faz um tempo, eu falo que o futuro desejado ele precisa ser honrado no presente. E essa frase cabe perfeitamente para o nosso tema de hoje, né? O desejo de mudança e as boas escolhas. Então, se o meu futuro, que eu desejo, é aquela mudança que eu tanto quero, eu vou honrar essa movimentação através dos meus atos no presente. Então, os meus atos, eles são coerentes com essa mudança que eu quero alcançar? É isso que vocês precisam responder. É isso que vocês precisam alcançar. Eles são coerentes? Eles estão em acordo ou estão em desacordo? É aí que a gente precisa se ordenar. É aí que a gente precisa refletir e agir. Eu já falei numa live terapia dessas atrás que uma reflexão para ser 100% ela tem que terminar numa ação. Ela tem que terminar em uma decisão. Rafael, mas eu tenho medo de errar. O orgulho que você tem não é o medo de errar. É o medo de se corrigir. É o medo de pedir desculpa. É o medo de voltar atrás. Então, a gente não quer errar. Mas quando a gente erra, a gente tem que tirar um bem daquele erro. Que seja o bem de pedir desculpa, seja o bem de correção, seja o bem de aprender com aquele erro de alguma maneira. Certo? Então, é fundamental que a gente consiga abraçar esse caminho de transformar o desejo de mudança, que ele caia necessariamente no ato. Ok? Vida é necessariamente atitude. Inclusive, se a gente parar para pensar e compreender que nós somos seres dinâmicos, e nós somos seres dinâmicos porque nós temos um dinamismo vital. E o que é o nosso dinamismo vital? O nosso dinamismo vital é a nossa alma. E, por definição, a nossa alma é princípio intrínseco de movimento do corpo. Então, se a gente for por caminhos teológicos aqui, a gente só para de se movimentar quando a gente morre. Porque teria essa separação entre corpo e alma. Então, se somos seres dinâmicos, o que você é hoje, independente do que você seja, então se você gosta ou não do que você é hoje, você chegou aqui se movimentando, certo? Então, se nós somos dinâmicos e estamos sempre em movimento, se você não fizer atos bons que vão em consonância, que vão honrar a mudança desejada, que é uma mudança futura, você vai fatalmente agir de maneira errada. Você vai ter
atos ruins. Por quê? Porque estamos sempre em movimento. Então, se estamos sempre em movimento, meus amigos, estamos indo para cima ou para baixo. Então, esse é um movimento fundamental. Ok? Certo? Aqui, ó. As boas escolhas são os atos que formam um hábito bom. Hábito é um conjunto de atos estáveis, constantes, que geram um hábito. Então, atos bons são boas escolhas, ok? Então, na medida que eu percebo que eu estou sempre em movimento, e que isso, meus amigos, não tem que levar para nenhum movimento obsessivo, nenhum movimento, meu Deus, eu estou desesperado porque eu estou sempre em movimento, meu Deus, eu tenho que escolher certo o tempo inteiro. Não é para ficar paranoico, não faz sentido ficar paranoico aqui. Mas é só para que a gente consiga compreender que nós temos que escolher ali, no ato, as boas escolhas. O correto, o coerente, o que se liga com aquele objetivo bom que eu quero alcançar, que eu devo alcançar. Então, é nessa justificativa. Eu não quero alcançar aquilo? Então justifica na sua prática. Volta a pergunta. E aí? Como é que está a sua vida prática em relação àquilo que você quer? Ah, Rafael, eu quero mudar, mas eu não consigo. Ué, a terapia pode te ajudar. Ah, vou procurar terapia. Boa ideia, vou procurar. Aí eu procuro a pessoa. E aí, fulano, procurou terapia? Então, passou um mês. Eu tô pensando na terapia, será que vai? Às vezes eu acho que não vai. Ele perdeu um mês pensando absolutamente qualquer coisa irrelevante, em vez de ir lá e, pô, eu vou entrar nessa terapia, vamos ver o que vai dar. Aí tá um ponto importante, meus amigos. A vida de vocês não vai andar se vocês ficarem só pensando sobre ela. Vocês precisam agir. Vocês precisam se movimentar. Vocês precisam enxergar o bem diante do contexto que se apresenta na sua frente. Coisa que eu falei na live terapia de ontem. Vocês estão enxergando do contexto que se apresenta no seu momento presente? Então escolhe ele. Fundamental. Certo? Fundamental. Sem essa movimentação, o que vai acontecer vai ser viver só no pensamento, ficar ali só, eu tenho possibilidade de ser aquilo outro, vai ficar só ali, vai começar a abrir campo para os vícios, porque ato bom não vai sair mais, então se não vai sair ato bom, vai sair ato ruim. Ato ruim, na medida que vai se repetindo, vai criando um hábito ruim é um vício, não mais vai fazer com que a pessoa não mais se relacione com a realidade tal qual ela é. E aí? Não tem evolução, né? Não tem. Então é muito importante esse abraçar a vida prática. Desejo de mudança, como eu falei há 25 minutos atrás, a gente tem. É justo que a gente tenha muitas das vezes. É bom que a gente dê algumas coisas que estão erradas. Ótimo. Excelente. Mas, se eu não faço isso dentro de uma dimensão prática, o que vai acontecer é um abandono da própria vida em qualquer lugar. É você desperdiçar a vida. Então, quer mudar? Comece a praticar hoje. Comece a colocar algo em prática hoje. Algo que seja coerente com aquilo que você quer. Certo? Abraçando isso e vendo uma vida prática, você vai começar a se conhecer melhor. Porque você vai ver suas dificuldades e suas facilidades. Você vai ver que algumas dificuldades não são tão difíceis assim. E algumas facilidades não são tão fáceis assim. Você vai viver, meu amigo. Você vai viver. Você vai experimentar a vida. Mas se você ficar só no pensamento, você não vai experimentar a vida. Você não vai. A vida, ela é muito mais que uma dinâmica teórica, né? Ela precisa ser vivida. E é isso que todos nós somos chamados para fazer cada vez mais. Certo? Então, meus amigos, vocês querem mudar? Vocês têm possibilidade de mudar. O que vocês estão fazendo em ato? Ato. Ato. Ali, ó. Realidade. O que vocês estão fazendo? É isso que precisa ser revisitado. É isso que precisa ser analisado. É isso que precisa ser refletido. Como é que está seu ato? Está sendo coerente com aquilo que você quer? Não tá? Então, meu amigo, muda.
Muda, vai mudando, vai organizando, vai transformando os seus atos que eram mais escolhas para boas escolhas. E a coisa vai se desenvolvendo, a coisa vai fluindo, a coisa vai andando. Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Live terapia de hoje chegou ao fim. Muito obrigado pela presença de todo mundo que estava aqui atento à minha live, pessoal do YouTube também, muito obrigado. Amanhã tem live terapia de novo, 12h12, anote aí, 12h12. E óbvio que, acabando aqui, eu vou postar o texto de hoje, e o texto de hoje vai estar bem legal, com uma arte incrível também, então curta, comente, compartilhe, enfim, é isso. Então, lembrando, essa live terapia vai ficar salva aqui no meu Instagram e também vai para o YouTube, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo, estamos juntos, até amanhã, valeu!